Tá mutado, Mauro. Aí. Mutado não tem como, né? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Boa noite. Posso fazer uma oração antes de a gente começar? Claro. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai poderoso, graças damos a Ti pela Sua bondade, pelo Teu amor, pela Tua soberania, por tudo que o Senhor é e representa em nós. Nos ajude também nesta noite a buscarmos cada vez mais o pleno conhecimento da Tua vontade sobre nós e que assim possamos desfrutar da Tua presença a cada instante, cada momento. Que Teu Santo Espírito nos guie sempre no aprendizado da tua palavra. Possamos nessa noite, nas próximas que virão, aprendermos também com aquele servo do Senhor, Neemias, um homem que, restaurado pelo Senhor e com sua atitude, restaurou a muitos. Nos ajude, ó Pai, a aprendermos do Senhor e assim praticar o nosso dia a dia. Te agradecemos também por todos que estão aqui, neste momento, por aqueles que ainda estão para chegar, que assim possamos aprender do Senhor a Tua palavra. É que nós lhe pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, é muito bom estar aqui mais uma vez, né? E, e aprendemos juntos, né? Estamos aqui aprendendo juntos de Deus, do Senhor, da palavra dele. Eu gosto muito de toda a Bíblia, né? Mas também dessa carta, né? De Neemias, né? Por quê? Né? Porque Neemias, né? Neemias nos ajuda a compreender o nosso, o nosso papel diante de Deus. Como assim? Porque Neemias foi um restaurador de comportamentos. E nós sabemos muito bem que nós precisamos ter compaixão e ajudar, pois, como pessoas que foram restauradas em Cristo, nós também não podemos ficar ou ser indiferentes às necessidades do próximo. Sabemos que existem situações na vida que, aos nossos olhos, são impossíveis de serem suplantadas. Mas, todavia, também sabemos que, se Deus decidiu intervir para ajudar-nos, ninguém pode impedir. E, através do estudo deste livro de Neemias, Deus nos dará a oportunidade de olhar para a vida, avaliar tudo o que foi feito ou também aquilo que deixamos de fazer. E, com fé em Jesus, seguimos adiante. A compaixão nasce quando a gente consegue enxergar o outro para além do que parece na superfície. Ela não é só sentir pena ou tristeza, mas se permitir tocar pela dor do outro, também pela alegria e pela história de alguém, mesmo quando não entendemos tudo. Mas é um exercício de presença. Isto é, parar, escutar, reconhecer que cada pessoa carrega batalhas invisíveis. Ser compassivo é escolher a gentileza em um mundo que muitas vezes corre rápido demais para se importar. É oferecer apoio sem exigir explicações. É estender a mão sem perguntar o que será recebido em troca. A compaixão nos lembra que errar faz parte do caminho humano, que todos nós, em algum momento, precisamos de acolhimento. Mas quando ela é praticada, ela transforma não apenas quem recebe, mas também quem oferece. Ao olhar o outro com mais empatia, aprendemos a olhar para nós mesmos com menos dureza. A compaixão cria ponte
onde antes havia distância. E ela abre espaço para relações mais honestas, mais humanas e mais vivas. No fim, talvez a compaixão seja isso: a coragem de sentir junto, de não se fechar, de escolher o cuidado como resposta, em um gesto simples, em uma palavra calma ou através de um silêncio respeitoso. É lá que ela revela sua força silenciosa, capaz de mudar a muitos. Apesar de Neemias, quando foi chamado para restaurar comportamentos, Esdras já havia recomeçado a construção do templo, mas a cidade ainda estava quebrada. Aí Deus levanta Neemias para liderar um processo de restauração completa, isto é, espiritual, emocional e social. Nós não vamos conseguir ver todo o livro de Neemias, né? Porque ele leva mais de 40 horas para ser estudado. Mas nós vamos ficar nos primeiros capítulos e tirar lições para as nossas vidas. De um homem que se permitiu ser restaurado e como a sua atitude impactou a muitos. Chegou ao ponto deste livro ser registrado nas Escrituras para ser um grande aporte para as nossas vidas. E nós aprendemos muito, eu tenho aprendido muito com Neemias. Todo livro é realmente uma inspiração divina que vai impactar a nossa existência como servos do Senhor. Um homem restaurado, da qual nós podemos aprender muito com ele. Como eu disse, nós não vamos conseguir ler todo, fazer todo o curso, né? Eu tenho feito esse curso em várias escolas, né? Quase todas as escolas de treinamento, né, que temos no Brasil, eu já fiz este curso. Se eu não me engano, ele está até disponível lá, estavam falando lá com o Natan, né? Acho que ele está disponível lá também, essa matéria. Mas nós vamos pegar vamos olhar para os primeiros capítulos, devido ao tempo que nós temos, e nós vamos caminhar junto, aprendendo de Deus. Eu gostaria de perguntar a vocês se, por acaso, nesse momento, alguns de vocês podem fazer leitura quando eu mencionar. Sim, Davizinho? Beleza, Davizinho. Beleza, Carolina. Então eu vou pedir, né, para que alguns momentos, né, nós vamos tentar nos concentrar no primeiro capítulo de Neemias. E aí depois nós vamos estar conversando. Eu quero que vocês conversem também. Também nós vamos conversar, vamos trocar ideias. Porque o ponto é, nós vamos aprender juntos, tá? Estou aqui também para aprender. Aprender com esse restaurador, né? Que esse homem foi restaurado e vai continuar restaurando comportamentos. Mas antes eu gostaria de falar mais algumas coisas sobre Neemias, para entendermos um pouco mais esse contexto, né, do livro. Eu creio que o contexto do livro, ele passa pela restauração, o restaurador, eu costumo chamar. Neemias, o restaurador. Mas o livro de Neemias, ele sabemos que provavelmente foi escrito por Neemias, bem provável, no período entre 445 a 420 a.C. E o propósito principal deste livro, ele fala da história, uma história do regresso de Israel, do cativeiro babilônico, da reconstrução lá do templo em Jerusalém. Mas para entender um pouco mais desse trabalho de restauração de Neemias, nós precisamos lembrar do contexto histórico do seu trabalho. Mais de 90 anos antes dessa história ser escrita, 90 anos aproximado antes,
o rei da Pérsia autorizou que Zorobabel levasse quase 50.000 judeus de volta para Jerusalém. Zorobabel e os profetas, Ageu e Zacarias, motivaram o povo a edificar o templo em Jerusalém. Depois, 80 anos depois da volta, com os dois objetivos principais, que era ajudar no acabamento do templo e ensinar o povo a fidelidade ao Senhor. Aí depois, mais ou menos 15 anos vindo, depois de Esdras, Neemias estava trabalhando como copeiro do rei persa, Artaxerxes I, quando recebeu a visita do seu irmão e mais alguns judeus. E eles relataram a situação da qual a cidade de Jerusalém e a falta de segurança devido às condições péssimas da muralha da cidade, que havia sido destruídas cerca de 140 anos antes pelas forças babilônicas. Neemias ficou angustiado com o relatório sobre Jerusalém. E nós vamos ver algumas das atitudes de Neemias com relação ao que ele ouviu do relato do seu irmão e dos outros judeus. Vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Neemias, acho que é apenas 11 versículos, é um capítulo bem curto, mas para entendermos um pouco mais a realidade agora que Neemias está se deparando, quando ele recebe o relato de como é que estava Jerusalém. Aí começa, vamos dizer assim, a história, aí começa a saga deste homem restaurado, que tem o papel de restaurar a muitos. Então, se alguém puder ler para nós o capítulo 1, que são acho que 11 versículos, né? Eu agradeço. Posso ler? Sim, Davi. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Obrigado, Davizinho. Nós vivemos em um mundo, como Jesus disse, repleto de aflições, né? João 16. Costumeiramente, nós ouvimos notícias sobre guerras, Rússia atacando, bombardeando país irmão,
uma nação irmã. Ouvimos terremotos, assassinatos, abusos de crianças, injustiça social e tantas outras coisas mais. E às vezes, né, ficamos tão familiarizados com esta realidade que às vezes parece que se torna comum. E às vezes corremos até o risco de ficarmos indiferentes aos que estão mais próximos a nós, como os da família e os da igreja. Nesta lição de hoje de Neemias, o restaurador, aprenderemos com o seu exemplo qual deve ser a nossa atitude em relação à necessidade dos que nos cercam, daqueles que estão ao nosso redor. Qual deve ser a nossa atitude? Neemias vai falar para nós sobre que ele era um homem que iria restaurar a compaixão. Precisamos lembrar a história, até chegarmos a Neemias. Israel alcançou uma grande expressão como nação por meio dos reis Saul, Davi e Salomão. Foi uma grande nação, invejada por muitos. Mas no final da sua vida, Salomão comprometeu-se com o mundo e quebrou a aliança feita com Deus. Sendo assim, infelizmente, Deus sentenciou o reino à divisão. Eu vou deixar depois, né, com vocês, depois, quando terminarmos, tudo isso que eu estou falando, com os versículos bíblicos, como todas essas passagens se encontram lá em 1 Reis, né? Nós vamos ler por falta de tempo. Não vamos nos concentrarmos mais aí em Neemias. Mas depois vocês terão tudo por escrito, ok? Então, resumidamente, o povo decaiu nos princípios morais. Eles afastaram de Deus. E por isso recebeu o castigo, vamos dizer assim, merecido. Aí os assírios invadiram Israel e o reino do norte foi massacrado em 722 a.C. E em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. E o povo de Judá foi levado cativo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 36. Tempos depois, em 539 a.C., a Pérsia vence a Babilônia e decreta a volta dos judeus para a terra. Então, cerca de 50 mil hebreus fizeram a viagem de volta para reconstruir o templo, lá em Esdras, capítulo 1. E depois, em 458 a.C., durante o reinado do rei persa Artaxerxes, Esdras também vai para Jerusalém, a fim de fazer uma reforma, mas uma reforma religiosa. Aproximadamente 15 anos se passam e chegamos agora à data da nossa história, isto é, aos acontecimentos narrados no capítulo 1 de Neemias. Neemias, uma pessoa restaurada efetivamente, pois até o seu nome significa Javé conforta. Esse é o nome de Neemias, Javé conforta. E ele tem o desejo forte de trazer conforto do Senhor ao seu povo. Esta era a sua missão. É provável que ele tenha nascido já no cativeiro, em uma cultura de forte influência pagã. Então é bem provável que ele não tenha nascido em Jerusalém, bem provável que ele nem havia conhecido Jerusalém. Mas parece que tudo indica nos textos que ele nasceu fora de Jerusalém, num reino pagão, num reino totalmente distante
alheio à vontade de Deus, totalmente. Mas, entretanto, ele cresceu comprometido com o Deus de seus antepassados. E ele, nesse momento, era copeiro do rei, em Suzã, onde se localizava a residência de inverno do monarca, do rei Artaxerxes. Esta era uma função de muita confiança, porque ser copeiro do rei era aquele que estaria evitando o envenenamento. E o copeiro, antes de qualquer coisa, era ele que provava o vinho, supervisionava toda a alimentação do palácio. Isto era, antes da comida chegar até o rei, a boca do rei, se alguém iria morrer, seria o copeiro. Seria, no caso, Neemias. Ele era uma pessoa de muita influência, em razão do constante acesso que ele tinha à presença do rei. Mas o texto nos diz, no versículo 1 e 2, pudéssemos ler novamente, se alguém puder ler novamente, versículo 1 e 2, por favor, só para a gente se situar do que nós vamos falar agora. Versículo 1 e 2. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Obrigado, Corina. Então ele diz que no mês de Quisleu, esse era o calendário judaico, era equivalente a meados de novembro e dezembro. Anani, que era irmão de Neemias, regressa desta viagem, chegando de viagem lá de Judá, Jerusalém. E o texto diz que Neemias perguntou. Então perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Como é que estava? Ele quis saber. Como é que estavam meus irmãos? Como é que está Jerusalém? Lá no versículo 2. Mas veja agora, Neemias é alguém que faz perguntas. Veja seus dois questionamentos acerca dos judeus e de Jerusalém. Ele queria saber. Mas por que ele? Ele que tinha uma vida bem-sucedida, lá no palácio, bem segura, ele está preocupado com pessoas que viviam a mais de 1.400 quilômetros de distância. Eu não sei até onde vai 1.400 quilômetros. Se alguém tiver aí e fazer um cálculo de São Paulo, 1.400 quilômetros, acho que passa de Fortaleza, né? Pegando São Paulo como referência. Se vocês puderem dar uma olhadinha rapidamente aí. Pegando São Paulo, 1.400 quilômetros vai até qual capital? Qual estado, mais ou menos? Alguém consegue ver aí? Pega Paraná, Minas Gerais e capitais como Brasília. Chega a Brasília? Chega a Brasília. Curitiba, Brasília? Chega também. Chega até Chega a Distrito Brasília. Federal. Até Distrito Federal, acho que até passa. Ok. Então, Curitiba a Brasília. Vamos pegar Curitiba a Brasília. É uma viagem um pouquinho distante, né? Na época, né? Não tinha nenhum voo direto, né? Então era meio complicado. E eles chegaram. Anani e os outros judeus chegaram. E Neemias quer saber como está Jerusalém e os seus irmãos. E aí ele tem uma resposta não muito boa. Qual é a resposta que eles dão acerca dos irmãos? Como é que eles estavam lá? Olhem aí no texto.
Veja como é que eles estão. O terceiro versículo ali. Quem pode ler? Versículo 3, por favor. Eles responderam: as coisas vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O texto diz que eles estão sendo humilhados, grande humilhação. O muro foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Vamos pensar. Imagine você ter que morar, ou eu morar, numa casa onde não tem muros, as portas foram queimadas, janelas derrubadas. Já imaginou como seria isso? Já pensou qual era o sentimento dos moradores? Quais são alguns sentimentos você imagina daqueles moradores ao não ter portas, não ter janelas e nem muro? Como vocês acham que seria o sentimento dessas pessoas que lá moravam, vivendo num local assim? Se fosse nós hoje, como seria o sentimento ter que habitar num local deste? Como seria para você? Pode abrir o microfone e falar. Como seria? Desprotegido, inseguro. Protegido, inseguro. Angustiado, né? Um medo constante. Uhum. O que mais? Quais os sentimentos viriam para aqueles moradores? Parece um alerta constante que ia ficar, né? Sempre Uhum. preocupado, assim. Aí, Gui, imagine aí, de repente, temos filhos e ter que sair para trabalhar e deixar a esposa com criança pequena no local deste. Não ter paz, né? Tem que fazer uma viagem e deixar mãe e filho lá no local deste. Tem que sair para trabalhar, ganhar o pão, o sustento e saber que eles estão nessa situação. Agora, além disso, imagine quem passa na rua e ver pessoas morando num local deste. O que as pessoas do mundo falariam para alguém que estivesse morando num local deste? Qual seria a reação das pessoas? Passando e vendo que lá tem moradores. Num local que não tem muros, não tem portas, não tem janelas. O que será que as pessoas que passariam por lá falariam desses moradores? O que vocês acham que eles falariam? O que vocês acham que eles falariam? São pessoas descuidadas. Pessoas descuidadas? Pessoas indignas. Oi, Eliane? Pessoas indignas, ou seja, olharia assim, Sim. eles, né, merecem estar ali, né? Acho que indignos. Sim. A visão que Aham. colocaria na época daquela, né? Porque Sim. se eles fossem pessoas boas ou pessoas Sim. com posses, não estariam naquela situação e eles talvez já soubessem que eles eram, né, israelitas e sei lá, e de Jerusalém, falando, né, bem e mal até mesmo de Deus. Porque eles eram pessoas religiosas, temente a Deus. Então, né? Então ia falar mal do próprio Deus, né, deles, Sim. né? Sim, com certeza. Com certeza. Muito bom. Então, veja essa sequência no texto. Ele diz: tendo ouvido estas palavras.
Neemias não era alguém que apenas perguntava, ou que simplesmente perguntava por perguntar, mas ele tinha tempo para ouvir as pessoas. E ouvir implica em prestar atenção ao que é falado. Neemias não tinha apenas curiosidade, mas ele tinha uma preocupação verdadeira com os seus. O relato de Anani, seu irmão, que era aqueles estão em grande miséria e desprezo, os muros estão derrubados, as portas queimadas. Neemias ouviu, compreendeu a grande aflição dos remanescentes e percebeu também ali a insegurança e a vulnerabilidade em que viviam devido à falta de proteção e o abandono. A resposta do copeiro foi a mais sensível possível. No versículo 4. Veja ali a resposta. Olha a sensibilidade no versículo 4 deste homem restaurado de Deus. Quem pode ler novamente o versículo 4? Versículo 4. Se alguém puder ler. Posso ler de novo, se ninguém vai ler. Eu leio. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Impressionante a atitude desse homem, né? Quando ele ouviu, a resposta dele foi a mais sensível possível. Assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Ele ouviu a triste realidade, ele ouviu aquela situação deplorável que os seus conterrâneos estavam. E ele não é alguém que só ouve. Ele não é alguém que só quer saber por saber. O texto diz que assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Observe ali essas três reações de Neemias: assentar, chorar e lamentar. Ele planteou da mesma forma que os judeus costumavam fazer, porque ele era um deles. Mesmo não vivendo lá com eles, bem provável que ele tenha nascido no cativeiro e não conhecia Jerusalém, é bem provável. Mas ele tinha o mesmo Deus. Então Neemias se identificou com o sentimento do seu povo. Ele foi empático. Lamentou como se aquela situação deplorável estivesse acontecendo com ele mesmo. Ele chorou porque a cidade dos seus pais estava em ruínas. O templo onde o seu Deus era adorado estava desprotegido. E ele chorou, principalmente porque Deus estava sendo escarnecido, zombado. A preocupação de Neemias era com a glória de Deus e com o bem-estar do povo. Mesmo ele tendo uma alta posição, estando longe daquela situação, 1.400 quilômetros de distância, Neemias não era um sujeito alheio em um mundo de riquezas e alienação. Ou só porque eu estou naquele palácio, comendo e bebendo. Não. Ele era alguém compadecido e disposto a fazer alguma coisa. A fazer algo. Algo precisava ser feito. Ele não só ouviu, ele parou
sentou, chorou e lamentou aquela situação horrível da qual Deus estava sendo zombado e o povo humilhado. Neemias, uma pessoa que se envolve espiritualmente com outros. Neemias não apenas lamentou. Observe o que o texto diz lá no versículo 4. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E não só lamentou, tá, que tristeza, né? Olha que coisa ruim, olha só como eles estão. Não foi só isso. O texto não diz que ele ficou só no lamento, né? Se lamentando. Que triste situação, como eles estão sofrendo. Coitadinho deles. Não. Neemias não apenas lamentou. Ele falou, estive jejuando e orando. É interessante que ele foi impelido efetivamente a ajudar. Mas o interessante que nós vamos ver é que ele não agiu rapidamente. De repente, ele até poderia ter ido imediatamente ao rei, Artaxerxes, a fim de encontrar algum apoio. Mas, contudo, ele sabia que o auxílio que ele precisava tinha que vir do Deus dos céus, do Senhor Todo-Poderoso. Este sim seria o fundamental em sua ajuda, da qual ele necessitava. Por esse motivo, ele levou a questão ao rei dos céus, não ao rei Artaxerxes. Ele foi incansável durante o tempo que esteve com o Senhor. No versículo 1, depois nós vamos ver mais para frente, ao capítulo 2, diz que ele orou por cerca de 120 dias. No versículo 1 diz que no mês de Quisleu, que começava em novembro a dezembro, depois vai falar que ele ficou jejuando até o mês 4. Então, durante aproximadamente 120 dias, nós vamos ver daqui a pouco, ele esteve orando ao Senhor. Mas logo em seguida, a ação de Neemias também era jejuar. O jejum é uma prática frequente nas Escrituras. Como eu falei, eu vou deixar o texto com as passagens, todo esse estudo com vocês, mas 1 Samuel, capítulo 7, Esdras, capítulo 8, Mateus, capítulo 6, Atos 14, 23, que consiste, na realidade, deixar de se alimentar em busca de um propósito espiritual. É o andar com Deus, me abster de algo em favor de uma necessidade espiritual, e é um andar com Deus. Veja que não se resume simplesmente em deixar de se alimentar, mas é fazer isso com um intuito espiritual. Ele teria muitos obstáculos pela frente, como a permissão do rei, mobilizar o povo, o ataque de inimigos, a dureza da obra, a pobreza, o desânimo do povo. Por isso ele jejuou. Ele precisava buscar fortalecimento no Senhor para essa causa. E a outra ação de Neemias era orar. Jejuar, orar. Ao ler todo o livro, vemos que ele era um homem de oração. Nós podemos conferir 12 orações neste livro, da qual ele fez.
Buscar a Deus era um hábito em sua vida. A oração registrada aqui em Neemias capítulo 1, versículos 5 a 11 é completa, pois contém todos os elementos: adoração, confissão e petição. Ele começa assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Versículo 5. Esta é a forma de começar a oração, com adoração, ou seja, reconhecendo os atributos e feitos de Deus. Ele enfocou primeiramente a grandeza de Deus e não a gravidade da situação. Ele engrandeceu e falou assim: Deus é grande, o Senhor é poderoso. O problema está aí, mas Deus é grande. O Senhor é maior do que tudo e todos. E a outra parte, ele fala da oração. Ele dedica ela à confissão de pecados. Ele diz que o Senhor fizera uma aliança com o povo, prometendo bênçãos decorrentes de obediência, como vemos em Levítico, Deuteronômio, ou disciplina, caso desobedecessem. Mas Deus prometera que os perdoaria quando se arrependesse. Deuteronômio capítulo 30, 1 Reis 8. Ao confessar os pecados, Neemias se identificou com os pecados daquela geração, que nem mesmo a conhecera. Eu gostaria de olhar um pouco mais para isso. Isso sempre me chama muita atenção. O versículo 6. Alguém pode fazer novamente o versículo 6? Eu gostaria de a gente parar um pouquinho nesse versículo 6. E depois eu vou abrir para a nossa conversa. Versículo 6, se alguém puder ler novamente. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meus irmãos, eu e meu povo temos pecado. Obrigado. Vocês repararam o que ele diz nessa oração? Vamos lembrar. Ele não estava em Jerusalém. Bem provável que ele nunca estivera lá. Mas ele sabe que o povo estava colhendo aquilo que eles plantaram, que era obediência, desobediência a Deus. Por isso eles estavam naquela situação de humilhação, pobreza. Eles estavam lá totalmente humilhados. Mas ele sabia que tudo aquilo era resultado do pecado de Judá, de Israel. Mas vocês repararam aí que ele se coloca na mesma posição? Nesse versículo 6, ele diz: confesso os pecados que nós. Depois diz: sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha o que ele faz. Ele não acusou o seu povo na oração, mas ele se colocou numa posição de igualdade diante de Deus. Ele sabia, ele reconheceu que a causa de todo aquele sofrimento era o pecado. E nesta oração, ele faz a confissão específica em sinal de quebrantamento. Ele diz: nós temos pecado. Nós falhamos. Ele não fala, eles lá, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Ele não acusou ninguém. Ele entrou no mesmo barco. E ele estava a 1.400 quilômetros
de distância. Mas na oração, ele se coloca em igualdade. A minha pergunta é: por que vocês acham que Neemias se coloca na mesma posição que os judeus, que Israel, de pecado? Por que vocês acham? Por Ele ele, fala nós por ele e também não faz, vocês. Sim, Mateus? por ele também fazer parte do povo de Israel? Pode ser, Mateus. Pode ser sim. Por Por que ele se mais? considerar filho de Deus? Oi, Minis? Por ele se considerar filho de Deus? Pode ser também. Pode ser. Por ele ser pecador como todos eles? Pode ser também. Também. Por que mais vocês acham? Tudo isso pode ser. É válido. Tudo isso pode estar correto. Mas pode ser que tenha mais coisas ainda. Por que ele se coloca na mesma posição, sendo que ele não estava lá? Sendo que ele não cometeu os atos que eles haviam cometido de desobediência a Deus. Por que agora ele se coloca na mesma posição de pecador? Tem mais um motivo, vocês acham? Por humildade? Pode ser, Dulce. Pode ser. Humildade. Pode ter relação com as bênçãos ou maldições que eles escolheriam por obedecer ou desobedecer? Pode ser. Tem uma coisa interessante. O representante de Deus, o líder espiritual, ele se coloca também como culpado, né? Sim. Sabe que ele tem uma responsabilidade, né? Sim. Ou seja, a humildade dele, a simplicidade. A pessoa, se ele entra falando, vocês fizeram isso, né? Humildade, né? Ele não acusa, né? Diante de Deus, os seus irmãos. Até ele podia se sentir no direito, né, de acusar, porque ele não estava lá. Mas na oração ele vai falar mais para frente. Nós cometemos. Nós erramos. Tudo isso que vocês falaram está tudo correto. Mas eu acho também, porque ele era uma pessoa que tinha empatia. Ele se colocava no lugar das pessoas. Sentia-se responsável, né, Mauro? Sentia. Sentia responsável e mostra-se logo no início a angústia dele quando ele ouviu tudo. Essa própria característica de Neemias, né, da compaixão, da misericórdia, né, de olhar para o outro, como já no princípio, quando Neemias escreve, né, ele ouviu, ele não simplesmente, tá tudo bem com você, tá tudo bem lá, tá tudo bem. Não, ele perguntou, como, né, ele não fez as perguntas, eu tô falando, né, quando a gente pergunta para o outro, como você está? Sim. Interesse, né, a empatia, como você substantivou, né, esse interesse pelo outro genuíno, né, de querer fazer algo que possa ajudar, né, não simplesmente saber para uma fofoca ou para tá, eles estão maus, tá bom. Ou para acusá-los, né? Tá vendo? É por causa do pecado deles, né? Por isso que eles estão colhendo. Ainda bem que eu não nasci lá. Ainda bem que eu nem conheço eles, né? Nem conheço, nem faz parte. Não, pelo contrário, né? Eles são o meu povo. Eu posso não conhecê-los, posso não conhecer a terra, não tenho minha naturalidade de lá, mas eu faço parte da nação, né? Sim. É diferente, né? Eu sou natural de Maringá, mas a minha nação hoje é Cristo, né? Então, é muito interessante, Neemias. Acho que é isso, acho que é se solidarizar no coletivo, no pecado do coletivo, angustiar-se pelo coletivo, né? É isso mesmo. É estar Mauro, junto, né? Sim? Me fez pensar uma coisa aqui. Sim. Se ele ficou 120 dias orando, jejuando, né, conversando com o Senhor, isso faz a gente
por exemplo, me faz pensar que eu paro de olhar para o problema da igreja e eu começo a ver que eu também tenho problemas, que eu tenho dificuldades, que eu sou frágil, né? Então a gente vê, ele fica 120 dias se preparando para a obra, porque levou menos tempo para reconstruir os muros do que propriamente se preparar. Então me faz pensar aqui que esses momentos sabáticos, ou esse tempo da gente se preparar para qualquer obra, né? Sim, qualquer obra. Eu vou pregar daqui a 6 meses, começa a trabalhar agora. Isso. Eu vou dar aula para um grupo de pessoas em uma outra Sim, região que eu moro aqui. sim, Começa a se preparar antes, né? Porque aí faz a gente ver como nós somos necessitados de Deus. verdade. E eu fico pensando que em 120 dias ele pensou muito em várias formas o que poderia acontecer para ele não cair, né? Porque Sim, ele vai para uma nação que está devastada, toda opróbrio, né? A gente vai ver lá sim, os monturos, né? monturos, aham. Então, ou seja, aí me faz pensar que nesse tempo ele fica ainda conversando com os irmãos ali, que me dá detalhes e tal, Sim, mas ainda se preparando mais, né? verdade. E você vê que não é apenas somente oração, mas não sabia, mas ele diz que é lamento, né, e jejum, né? Olha que entrega total, né? Ele se deu em prol de outros, né? É como você falou muito bem também, é que ele não chegou assim acusando diante de Deus, né? Olha, é pecado deles. Não. Ele também falou assim, poxa, mas será que eu também não tenho? Será que eu não? E antes de fazer qualquer obra, eu acho que essa é uma boa lição mesmo que você mencionou sobre o cuidado que devemos ter. Vamos fazer uma obra? Quanto tempo temos orado? Não é mesmo? Quanto tempo temos buscado Deus? Temos orado? Temos jejuado? Temos, né, buscado realmente intensamente Deus? 120 dias, para mim, parece um absurdo de tempo, né? Parece muito tempo. Mas não. Era o tempo necessário para ele parar, pensar, refletir. E agora ele orando a Deus, olha a posição dele, né? Nós, não é eles, mas é nós. E sabe que esse momento do qual ele pede ajuda do Senhor para agir de uma maneira assertivamente e para receber o favor do rei, está orando para isso. Sabia que a oração e trabalho caminham juntos. Oração e trabalho andam juntos. Sendo assim, ele se pôs à disposição. Neemias orou antes de fazer o seu projeto. E Deus mostrou como proceder. Então, antes dele ir para sua prancheta, fazer o seu projeto, 120 dias orando, antes de colocar no papel. Aí, quando ele colocou no papel, não era o projeto de Neemias, era o projeto de Deus, não era dele. Às vezes, por que o meu projeto não dá certo? Será que eu tenho orado, jejuado, buscado a sabedoria de Deus? Será que o projeto é meu ou é de Deus? Quando você mencionou se tem um conflito na igreja, eu tenho orado. Antes de tentar fazer alguma coisa, eu tenho orado. Quando alguma situação em casa não está bem, eu tenho orado ou já quero resolver? 120 dias orando e jejuando. Antes de fazer nada, aparentemente é não fazer nada, mas algo grandioso estava acontecendo. Algo celestial estava acontecendo.
E a oração de Neemias é repleta de citações e alusões da aliança. Ele está orando, vamos pensar nisso, ele está orando. Mesmo estando distante do seu povo e longe da terra dos seus antepassados, ele não estava longe do seu Deus, longe do povo, mas não de Deus. 120 dias. Ele não se esqueceu de sua tradição, de sua história, e nem da palavra de Deus. Mas ele estava envolvido afetivamente, espiritualmente com os seus. Ele se envolveu o suficiente para abrir mão do seu conforto e comodismo no palácio. Ele estava disposto a viajar uma longa distância, 1.400 quilômetros, 1.400, a fim de iniciar um projeto dispendioso para ajudar seus irmãos que estavam numa situação de grande sofrimento. Um restaurador empático. Para vencer a indiferença, temos que fazer da empatia um estilo de vida. O servo do Senhor tem que fazer da sua vida um estilo de empatia. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade egoísta e alienada, em que a indiferença, infelizmente, tem prevalecido. Mas nós não podemos nos contaminar com a indiferença, pois ela caracteriza a ausência de amor. Em um dos mandamentos de Jesus, lá em João, capítulo 13, versículo 34, ele diz: assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Tenha interesse nas pessoas ao seu redor. Pergunte como elas estão. Dedique tempo para ouvir, mas ouvir com atenção. E, se possível, mobilize-se em favor dela. Faça alguma coisa. E que Neemias fez? Chorou. Temos chorado por aqueles que sofrem? Quantas lágrimas temos derramado pelos menos favorecidos e muitos dos nossos irmãos que sofrem? O que eu tenho feito? Guilherme? Ô Mauro, isso é uma coisa tão importante se colocar nos dias de hoje, na verdade, toda a história, mas nós parece que vivemos em um tempo onde nós estamos sempre um pouco com pressa demais, né? Então, igual, às vezes saímos do culto e vamos para nossas casas e não nos preocupamos com os nossos irmãos durante a semana, né? E isso gera mesmo um esfriamento em relação à comunhão, né? Se ele tá indo no culto, tá tudo bem. Se ele não tá, eu ligo para ele perguntar o que aconteceu. Se ele faltar em 3 seguidos, eu vejo o que aconteceu, né? Mas isso gera mesmo um esfriamento e até mesmo um afastamento de amor um pelos outros, né? Eu não vejo mais tanto quanto eu vi antigamente. Claro que ainda existe, mas parece que cada vez menos as pessoas onde se juntam para, como você falou, chorar junto. Né, para compartilhar suas lutas de pecado, suas lutas em provações e que seja lá quais forem, e ali só terem com quem conversar, quem ouvir. Parece que nós temos um mundo tão rápido hoje que nem tem mais essa paciência de parar para ouvir o irmão, né? Acho que eu não lembro quem falou aí. Tá tudo bem? Tudo bem, então tá bom, né? E não tá tudo, nem sempre tá tudo bem. E falta um pouco dessa empatia mesmo, como Neemias tinha, né, de sentir as dores dos outros e tomar para si essas dores a ponto de se lamentar com elas também.
Obrigado, Gui. Aí a pergunta para nós é, para mim e para você, você tem chorado com seus irmãos? Tem se compadecido com a violência, a injustiça e a pobreza? Eu tenho parado para dar atenção àqueles que estão sofrendo? Como é que eu estou? Para vencer a indiferença, precisamos fazer da intercessão um hábito diário, ok? Para vencer essa indiferença, precisamos fazer da intercessão um hábito diário. Neemias intercedeu incessantemente durante 120 dias, com uma alta frequência diária. Ele diz, o que ele diz no versículo 6? Olha ali no versículo 6, como é que foi essa intercessão? No versículo 6. Quem pode ler para nós novamente? Versículo 6. Como é que foi essa intercessão de Neemias? Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. A oração era só de vez em quando que ele fazia? O que o texto diz? Só na hora do café? Almoço e janta? Noite e dia. Noite e dia. Noite e dia. 120 dias, noite e dia. Sua oração não era uma oração egocêntrica, interesseira, mas altruísta e amorosa. Sua oração também não era recheada de textos bíblicos. Neemias conhecia a palavra de Deus e, consequentemente, conhecia o Deus da palavra. Por esse motivo, sua oração era mais eficaz, pois se baseava no caráter e nas promessas de Deus. Imitemos Neemias. Ore intensamente pelos outros, com sabedoria. Lembre que a oração traz inúmeros benefícios, como paciência, paz de espírito, fé e direcionamento. Para vencer a indiferença, faça da disposição uma virtude constante. Além da empatia e da intercessão, se quisermos realmente vencer a indiferença e fazer algo mudar, a situação mudar daqueles que sofrem, precisamos nos dispor a fazer o que precisa ser feito. Neemias se ofereceu para fazer o trabalho diante das injustiças do nosso tempo. O que eu e você? O que eu tenho feito diante da injustiça deste mundo? Como discípulo de Jesus, o que eu tenho feito diante do sofrimento dos irmãos? O que eu tenho feito? Qual tem sido a minha postura quando recebemos a notícia de que um irmão, uma irmã está enfrentando dificuldades? Qual tem sido a nossa postura? Há disposição em ajudar? Mauro, Sim?
Eu tava, Sim, tava pensando aqui, né? Quando você falou de irmãos, né? sim. Eu fico muito preocupado às vezes quando a gente às vezes não tem tanto, não conhece um irmão, mas fala, olha, é irmão da igreja de Cristo, então, oi, tudo bem? Opa. Deveria ser mais do que isso, né? Porque eu acho Muito mais. interessante que ele tem um carinho muito grande pelo seu povo, né? Nem conhecia. Nem conhecia. Ele fala aqui, ó. Ele primeiro fala, eu sou seu servo, Senhor. E depois ele fala, eu oro dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos filhos de Israel. Você falou agora da igreja, né? Sim, Será que a gente tem o hábito de ter um caderno, né? Às vezes a gente até acaba sofrendo um pouquinho por tentar entrar demais na vida dos irmãos, mas é a natureza do cristão, né? sim, A gente vai sofrer, às vezes, até sim, por buscar demais um pecador quando se afasta, né? sim. Porque a gente vê que o próprio plano de Cristo Jesus era vai atrás, né? Vai atrás do desgarrado, né? É isso Do que está mesmo. em falta, né? Sim. E aqui, que nem você falou, ele não tinha, não estava presente com eles, mas como é que ele chama aqui? Ó, eu, teu servo, os filhos de Israel, Uhum. teus servos, e depois ele chama de novo de filhos de Israel, né? Ou seja, ele está preocupado com o povo dele. Nós temos que ter essa preocupação também com o nosso povo, né? Ele nem conhecia o seu povo. Ele nunca tinha visto eles. 1.400 quilômetros de distância. E este homem que foi restaurado, ele para ouvir. Ele lamenta e ele chora de ouvir como é que estava o seu povo, do qual ele nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Nunca esteve com eles. E ele tem essa atitude. Vamos conversar um pouco mais. Até aí, o que isso nos ensina? O que, que Neemias está nos ensinando nesta noite? A mim e a você. Qual é a mensagem que ele está trazendo para nós? Com relação a essa questão de compaixão, empatia. Que não tem distância, que é atemporal, e não importa onde o meu irmão esteja, ou mesmo que não seja o meu irmão em Sim. Cristo. Quando se tem um problema numa cidade, num bairro, como desde um entupimento de alagamento, porque a gestão não faz a seu Aham. dever, Sim. e isso invade casas, ter essa empatia em poder ajudar, ou seja, ela é atemporal. O que serviu para Neemias em tanto 400 anos antes de Cristo, né? Isso. E nós estamos em 2026. Uhum. Então, 2.426 anos e serve. O exemplo dele, né, de servir a Deus e orar e jejuar e pedir incessantemente a causa dos seus parentes, Sim. daqueles que creem no mesmo Deus e estão passando por angústias terríveis, e poder fazer isso pode ser 400 anos de Cristo, pode ser 100 anos depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo, hoje e daqui até quando Cristo voltar. Amém. Amém. Então, é o que nos ensina que o que ele nos ensina é o que nós devemos espelhar-nos, imitar, né? Porque é atemporal. Amém. Amém. Muito bom. Davizinho? Eu achei muito interessante quando você comentou sobre até a questão da oração, que não era uma oração interesseira, mas sim altruísta e amorosa, porque muitas das vezes nós enxergamos, talvez alguns irmãos, com uma certa diferença,
Aham. pelo que se acontece, ou pelo que se passa em casa, ou pelo que se fez, né, no passado. E é muito difícil, é muito triste às vezes, perceber que muitas vezes a gente ignora essas pessoas e realmente não se preocupa verdadeiramente, né, como assim Neemias fez com o seu povo. E às vezes até julgamos, né? Às vezes até julgamos, e o pior, às vezes a gente condena alguma pessoa, É pior ainda. o que é pior ainda. E você comentou agora que ele não conhecia, ele não tinha visto o seu povo. Não. E ele passa todos esses dias, ele se ajoelha, ele chora, ele se lamenta, e muitas das vezes nós vemos o nosso irmão, nós vemos o que ele está passando, e mesmo assim a gente se cala e prefere ficar julgando nas costas. A gente reclama e não faz nada. Ou julga. Ou julga. Ou É julga. pior ainda. E isso realmente me deixa muito triste, porque eu tenho tentado, né, ajudar, mas que essa história de Neemias me abriu os meus olhos, porque realmente aquilo, quanto tempo a gente para ouvir e escutar com amor, realmente, não com julgamento, mas sim com sentimento de ajudar, e de realmente, olha, eu estendo a minha mão para você. Eu acho que pouquíssimas vezes isso acontece, e é muito triste isso. Sabe por quê, Davizinho, nós não podemos julgar e nem condenar? Porque uma, que já tem quem faz isso. E outra, que isso, quem faz, não vem de Deus. Já tem um acusador. Então não é para nós isso. Nosso papel é ouvir, ajudar e orar. Se vemos uma situação que de repente não é boa, talvez a primeira coisa que devemos fazer é nos perguntarmos: eu tenho orado para essa pessoa? Por esses irmãos? Neemias ficou 120 dias. Não foi 2 dias, não foi uma refeição que ele orou. Orou, lamentando e jejuando. 120 dias. Tiago falou algo lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Quem tiver essa passagem, Tiago falou muito depois de Cristo ter ido para a glória, o irmão dele escreve, Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Veja o que ele fala para nós. Se alguém puder ler, fazer essa leitura. Tiago 2, 15 e 16. Posso ler, irmão? Sim, pode ler, por favor. Eu tô com a NVI, tá? Tá ok. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. Do que adianta isso? Que lição, né? Quando recebemos a notícia de que o irmão está passando uma grande dificuldade, qual tem sido, novamente, a minha postura? O que eu tenho feito? Precisamos fazer a diferença. Neemias foi um restaurador empático. Ele viveu perto das pessoas e foi um intercessor, porque viveu perto de Deus. Quando ele ouviu o relato da miséria e do desprezo, daquela situação lastimável, da qual os seus irmãos, seus antepassados, a vulnerabilidade de Jerusalém, ele se compadeceu. E mais do que isso, ele ouviu um chamado. Ele compreendeu que Deus poderia fazer algo por seu intermédio. E o que ele fez? Se colocou à disposição para ajudar. Mas não sem antes colocar-se de joelhos
aos pés do Senhor, orando e jejuando. Não podemos ficar indiferentes às necessidades do nosso próximo, mas devemos ver o sofrimento daquele ser como um chamado de Deus para uma grande missão. É assim os que são restaurados. Eles ouvem com atenção. Eles escutam. Eles choram. Eles lamentam. E eles oram muito. Antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer o planejamento, eles oram para que Deus faça o seu projeto. E eles vão ficar à disposição para fazer algo em prol dos seus irmãos. Que exemplo para nós, não é mesmo? Antes de fazermos qualquer coisa, a pergunta é: temos orado? Ao invés de julgar, temos ajudado, apoiado alguém? Como é que eu estou no meu relacionamento com Deus? Como tem sido o meu dia a dia? Espero que seja também como Neemias, orando noite e dia, em prol dos menos favorecidos. Alguém que estava disposto a deixar o seu conforto e o seu consolo, aquela posição que tinha, para ser apenas um servo. Mari? Então, Mauro, eu me admiro, assim, de uma forma assustadora algumas coisas de como os cristãos são transformados, assim, porque ele podia ter dito, como nós muitas vezes dizemos, assim, quando alguém conta algo para nós, a gente fala, ele errou, o problema é dele, ou está sofrendo as consequências do que ele plantou, e geralmente, muitas das vezes a gente pensa assim, né? Sim. E ali o povo já tinha sofrido várias consequências, e isso não tinha resolvido o problema, e não ia resolver, e a transformação veio através do amor, e isso eu me admiro, assim, de uma forma muito assustadora, porque a gente muitas vezes escolhe não ser um instrumento de restauração, porque a gente acha que isso vai tirar a responsabilidade da pessoa, e a pessoa já está quebrada, às vezes ela está colhendo mesmo o que ela plantou, está triste, e aí a gente escolhe ser mais um peso ao invés de um instrumento de restauração, como Deus pede, né? Eu acho que a primeira coisa da nossa oração, antes da nossa oração, é que a gente perceba o quanto a gente erra, né? Para a gente se igualar, e olhar para os nossos erros, para daí sim orar e pedir para Deus que nós sejamos restaurados primeiro, transformados primeiro, para depois a gente ser esse instrumento de restauração, porque eu muitas vezes não estou admirada, sinceramente, olhando para algumas atitudes minhas, assim, pelo que ele fez, estou admirada, assim, estou percebendo várias coisas que eu preciso orar por mim primeiro. Mas não é só você, Mari. Eu já fiz essa lição não sei quantas vezes, e cada vez eu fico chocado comigo mesmo. Eu fico admirada, assim, porque eu agora mesmo lendo o livro de Neemias, olhando e falando, nossa, mas o povo já sofreu várias consequências e não muda, e não muda, e não muda, e olhando para mim agora, pensando da mesma forma. Que aí eu fico chocada, assim, fico admirada com a transformação, porque muitas vezes as pessoas pensam, nossa, como ele é espiritual. São decisões, né, de maturidade, como vocês têm explicado pra gente durante esses domingos aí. É isso mesmo, são decisões que nós temos que tomar para mudar, né? Se eu preciso mudar algo, que eu preciso, é decisões, né? Olhar exemplos, ensinos como este de Neemias, talvez um desafio simples para nós,
talvez no domingo, quando estivermos indo para a adoração a Deus, talvez olhar para aquela pessoa que nós menos temos contato. Talvez aquela pessoa que está lá no cantinho dela, que chegou despercebida. Que tal sairmos do nosso conforto, do nosso grupo, e irmos até ela? Parar, ouvir, se compadecer, se preciso for chorar, e depois passar um tempo orando por ela. O que vocês acham? Mauro, Oi? Sim, pode falar, irmão. Existe um momento no culto que é pouco apreciado, infelizmente, que é o momento dos avisos, né? Uhum. Porque às vezes o irmão vai lá na frente e fala, vai ter tal evento, tal, mas depois ele chega e fala, olha, tal pessoa está no hospital. O Mauro pediu oração por um vizinho que caiu da laje, né? Sim. E tá a grande oportunidade aí da gente entrar em contato com você e falar, Mauro, quem é essa pessoa? É o meu vizinho, é uma pessoa que eu estou estudando, mas é uma pessoa muito aberta, assim, para conversar com nós. Eu posso ir lá visitar ele com você? Pode. Eu posso pegar o telefone dele. Então, ou seja, eu lembrei de Provérbios, capítulo 17, né? Em todo tempo amo o amigo, na angústia faz o irmão. Eu lembrei até do comentário da irmã que falou antes do Davi, né? Às vezes a gente está preocupado com os irmãos, deve se preocupar, mas é a oportunidade de ajudar o vizinho, ajudar uma senhora na rua, ajudar um pedreiro, ajudar as pessoas em torno da gente para tornar eles o quê? Co-participantes da nossa família, né? Amém. Da família de Cristo. Então, ou seja, é um momento que eu fico muito triste às vezes quando vai ter os avisos, as pessoas começam a levantar e saem, ou conversam durante os avisos. Porque os avisos ali estão falando de casos que precisam de oração e de atenção, né? Sim. E sabe, aí eu lanço esse desafio com talvez simples, porque no domingo nós vamos nos reunir, né, como congregação. Que tal olharmos também, além disso que você falou, que está corretíssimo, olharmos também para aquele visitante que de repente chegou, ou aquele irmão tão simplesinho que está lá no cantinho dele. Que tal irmos até ele, até ela? Ou então perguntarmos para nós mesmos, eu tenho feito isso? Eu tenho buscado? Eu tenho sido como Neemias? Se não, talvez agora é a oportunidade de ser como Neemias. Família, estamos chegando ao nosso término. Nós temos muito mais para ver, se Deus permitir, amanhã e depois nós estamos caminhando pelo capítulo, estamos caminhando, estamos ali. E nós vamos continuar vendo muito mais coisas, nós vamos ver muito mais o que Deus tem preparado para nós, né? Aprendermos deste grande restaurador, Neemias. Nós vamos, né, nos próximos momentos, né, na próxima noite, nós vamos olhar um pouco mais desses relatos, desses ensinos transformador de vida. Nós vamos aprender com Neemias amanhã, se Deus permitir, como restaurar a confiança em Deus. Como restaurar a confiança nele. Mas é isso, irmãos. Né? Deixo com vocês agora. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente, se não voltaram, né? É com vocês agora. Mauro, eu só ia comentar mais uma coisa, né? Que esse é uma boa observação que foi feita em relação aos avisos que acontecem, né? Porque eu mesmo sou alguém que não gosto dos avisos. Acho que muitas vezes é muito longo, mas eu nunca tinha... Na verdade, eu parei para pensar esses dias que eu estava vendo uma outra pessoa falar sobre isso, o quanto de oportunidade a gente perde, né? De não ouvir esses avisos, ou principalmente os pedidos de orações. Sim. Porque pode ser uma oportunidade para visitar, para orar para essas pessoas também, ou até mesmo de conversar com essas pessoas.
né? E mostrar mesmo essa preocupação, essa empatia que, como eu disse, né? Às vezes tem faltado. Então, e não só nas orações, eu vejo que muitos convívios que a igreja faz, né? De reuniões, grupos de casa e tudo mais, também dá para ser usado na mesma finalidade, né? Por exemplo, se está tendo vai ter uma aula no pré, eu vou lá não somente para aprender, o que vai ser bom também, mas para estar em comunhão, para honrar o professor que se preparou para a aula, né? Para honrar os irmãos ali, para estar junto com os irmãos. Então, de várias formas nós podemos estar trabalhando essa empatia em nós. Então, oportunidade não falta. Não. Talvez falte em nós, ou vou falar em mim, né? Falta em mim um coração mais empático, um coração mais parecido com o de Jesus. Gui, eu falo sempre de visitante, né? Porque vocês, acho que têm visto isso em mim, que eu gosto de estar com pessoas, e aquelas pessoas que parece que estão no cantinho lá, eu fico olhando, quem são elas? Onde elas estão? E geralmente, quando termina aquele momento de adoração, eu vou correndo em busca dessas pessoas. Porque me faz bem isso. Eu gosto de estar com pessoas. Eu aprendo com elas e isso tem me ajudado bastante. Então, porque essas pessoas, às vezes, eles vão lá na adoração, para o culto, e elas estão em busca de alguma coisa. Talvez em casa ninguém para dar ouvido a ela. Ninguém a ouve. Ninguém a acolhe. E quem vai fazer isso? Somos nós, que fomos acolhidos pelo Senhor e pelos irmãos. Então agora é a nossa vez, não é mesmo? É a nossa vez. Então que assim possamos fazer, né? Mas nós vamos continuar vendo muito mais coisas de Neemias nos próximos dias. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos fazer uma oração então, para a gente finalizar também? Eu vou orar aqui por nós. A Carol quer falar? Ou quer orar? Não, orar não, Carol. Não, eu só ia pedir, aproveitar que a gente está falando de interceder, de orar e ter compaixão pelo próximo, eu seria de pedir orações para um menino chamado Luiz Henrique, que ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro e ele é conhecido de uma tia minha, então eu queria pedir por ele e pela família dele. Ok, queria lembrar. Luiz Henrique, né? Ok. Isso. Oremos então. Pai querido, Pai amado, em sua presença chegamos, Senhor, agradecendo por este momento onde estamos aprendendo com o seu servo Neemias o que é ser um homem de oração, um homem que intercede, um homem que tem empatia pelos seus irmãos, pelo seu povo. Sim, sim. E acho que nós temos que pedir um coração igual dele, Senhor. Amém. Pedimos também, Senhor, nesse momento, colocando em suas mãos, esse amigo da Carolina, Senhor, que está com esse problema de saúde gravíssimo, que o Senhor possa estar intercedendo por ele, e que, se for de sua vontade, o Senhor possa estar o tirando dessa situação complicada, Sim. E confortando a família e todos que estão próximos, porque é um momento muito delicado, Sim. muito difícil, muito sofrimento, e que o Senhor esteja consolando e também nos use, Senhor, como ferramenta de consolo. Amém. Nos abençoe, Pai, a estarmos olhando com olhos de amor para os nossos irmãos, Sim. com olhos de carinho, de preocupação e tirando de nós qualquer tipo de julgamento, Sim. porque todos nós, Senhor, estamos na mesma situação, estamos todos lutando contra o pecado, estamos todos juntos caminhando para a salvação junto com o Senhor. Amém. Então, que pedimos que o Senhor nos abençoe e continue abençoando este momento de estudo. Sim. Fique conosco, Pai, nos abençoe, e em nosso Filho Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Carolina, eu falei 2 vezes o nome dele e esqueci na hora de orar, desculpa. Mas Luiz o Senhor Henrique. sabe. Luiz Henrique. Também que eu não falei que eu ia falar Luiz Felipe. Mas Deus sabe. Deus sabe. Amém.